perdoai, multiplicai e aceitar tudo, que é o nosso irmão Fernando Valente, assinando da congregação, aqui no Passo de Paulo. Como é devastador a dor que se sente quando perdemos alguém muito amado na morte. Nessas horas, na tentativa de consolar alguém que se encontra angustiada, deprimida com a perda, é muito comum ouvir frases que refletem a crença de que os mortos continuam a viver de alguma forma. Frases como do tipo: não fique tão triste assim. Afinal, aonde quer que fulano esteja, ele está feliz, pois se encontra num lugar bem melhor. De fato, crenças desse tipo variam muito de lugar e religião. Por exemplo, muitos que se dizem cristãos acreditam que após a morte, todas as pessoas, elas vão ou para o céu ou para o inferno. Os hindus, por outro lado, iguais aos espíritas, eles creem na reencarnação. Segundo a crença islâmica, haverá um dia de julgamento após a morte, em que Allah, que é o Deus que eles adoram, irá avaliar o proceder daqueles mortos enquanto eles estavam vivos. E então Allah destinará ou para o paraíso ou para o inferno de fogo. Apesar desta diversidade, em uma coisa praticamente todas as religiões do mundo concordam. Eles acreditam que dentro da pessoa, dentro de cada um de nós, existe uma entidade intangível que sobrevive à morte da matéria, em que alguns chamam de espírito, alma ou fantasma, e que ela é imortal e que ela continua a viver mesmo após a morte do corpo físico. Quase todas as milhares de religiões e seitas, quer sejam cristãs, se digam cristãs ou não, elas creem na imortalidade da alma humana. Essa crença é uma doutrina, para os irmãos e visitantes terem uma ideia, oficial do judaísmo, dos muçulmanos, dos aborígenes da Austrália, dos animistas africanos, dos shintoístas e praticamente de toda a cristandade. Todos eles ensinam variantes desse mesmo tema, que existe uma alma imortal. Só que, de acordo com as Sagradas Escrituras, todo ser humano, ao nascer, ele se caminha para um fim. Repetindo, de acordo com as Sagradas Escrituras, todo ser humano, quando sai da madre de sua mãe, ele já sai de lá após dar o primeiro suspiro, se encaminhando para um fim. E este fim é a morte. Vamos ver isso na Bíblia? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo
2, o texto diz assim: melhor é ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o fim de todo homem, e quem está vivo deve refletir sobre isso. Percebeu? Como é que nós devemos entender esse versículo que acabamos de ler? Será que a morte realmente é o fim de tudo? Bem, para nos ajudar a responder a essas questões, nós temos de descobrir primeiro o que de fato acontece quando morremos. Como uma forma de definir a morte, nós poderíamos dizer que ela seria o contrário da vida. E o que é viver? O que é estar vivo? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Lembre-se, a definição de morte é exatamente o oposto de tudo que iremos ler agora, tá certo? Gênesis capítulo 2 e o versículo 7 nos diz o que é viver, o que é estar vivo. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Na nota, no pé da página, diz: ou uma alma, uma pessoa, uma criatura que respira. Notaram? Anota. Pois bem, quando morre, vamos ver esses versículos, o oposto dele. A respiração cessa. Estar vivo não é respirar. Na morte, a respiração cessa. O fôlego acaba. A força que dá vida a cada célula deixa de existir. E os pensamentos somem. E a comunicação cessa. E as emoções desaparecem. Abram suas Bíblias no Salmo número 146. Salmo número 146 e o verso 4. Salmo número 146, 4 diz: na morte, seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Nem tem mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio, seu ciúme já não existem. E eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Versículo 10. Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Só que as pessoas, elas não querem aceitar essas verdades que acabamos de ler aqui. Elas não querem. Como nós já vimos no começo da nossa palestra, praticamente todas as formas de religiões do mundo creem e ensinam com fé de que há vida após a morte. A classe médica, até ela que se diz ateia,
Elas gastam bilhões em pesquisas e estudos de novos medicamentos e tratamentos para retardar o processo do envelhecimento, para que se prolongue ao máximo a vida. Vocês já ouviram falar em um estudo científico chamado criogenia? Empresas e cientistas especializados em congelar cadáveres que morrem de morte natural em hidrogênio líquido a 196 graus abaixo de zero. Um corpo congelado a essa temperatura, ela pode manter os tecidos recuperáveis por até 200 anos. A ideia é, suponhamos que eu morra, um ataque cardíaco, sei lá, entupiu uma veia, eu morri, sei lá, um aneurisma, um problema de saúde que eu caí tudo e morri. E tentaram levar para o hospital, socorrer, não deu certo, eu morri. Pega-se o meu corpo, congela, e a medicina daqui a 100 anos, 150 anos, pode ter alguma coisa que faça com que alguém que sofre de coração possa vir viver, não é? É isso que eles creem. E gastam até, em média, $350 mil para se congelar o corpo de uma empresa de alto nível, na esperança de um dia reverter o processo. Na morte, deixar a cura no futuro. Quem sabe a ciência avança tanto. Mas puxa vida, por que será que a ciência, o ser humano, as religiões, tudo que se vê e se ouve a falar de morte é no tom de não aceitá-la? Ninguém aceita a morte como sendo natural, independente de professar ser cristão ou crente que diz que existe um Deus ou não. Isso acontece, irmãos, e pessoas que nos visitam, porque o ser humano, ele existe dentro de si algo que nasceu com ele, que é o desejo de viver para sempre. Esse desejo impede qualquer ser humano de aceitar a morte como sendo algo natural. É como se nós fôssemos programados por quem nos fez a querer viver para sempre. Mas quem é que nos fez isso? Deus. Existe algum registro que ele programou o homem com esse pensamento inconsciente? Abra suas Bíblias, por favor, em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 11. Ele, Deus, fez tudo belo a seu tempo, pôs até mesmo eternidade no coração deles. No entanto, a humanidade nunca compreenderá plenamente o trabalho do verdadeiro Deus. Eu estava vendo esse versículo numa tradução da edição Pastoral Católica, e lá verte essa mesma palavra da seguinte maneira: diz assim: tudo o que Deus fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso da eternidade no coração do homem. Isso mesmo. O nosso Criador, quando nos fez, colocou no nosso íntimo, no âmago do ser humano, o desejo de viver para sempre. E por que Deus fez isso? É simples a resposta. Porque quando Deus nos fez, nunca estava nos seus planos que o ser humano viesse a morrer. O ser humano não foi feito para morrer. Então ele foi programado para viver para sempre. Assim sendo, os irmãos lembram, no mês de março, na comemoração da morte de Cristo, que nós realizamos todos os anos, lá foi dito, os meios que Deus usou para que a humanidade tivesse
essa oportunidade de viver para sempre, que foi trazer para nós a vinda do seu Filho querido, que morreu por nós. E essa morte possibilitou, como diz lá em João 3,16, que todos que nele crer não morram, mas vivam para sempre. Agora, o que aconteceu de tão especial na morte de Jesus, que propiciou toda a humanidade uma razão sólida para ter a esperança de viver para sempre? Para responder a essa pergunta, nós temos que antes analisar o seguinte: por que as pessoas morrem? Já que não estava nos planos de Deus que isso acontecesse quando Ele nos fez, descobrir por que o ser humano morre nos ajudará a entender o que de fato aconteceu de tão especial na morte de Cristo, que possibilita que toda a humanidade tenha esperança de viver para sempre. Vamos descobrir então por que o ser humano morre. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Está começando a clarear a mente porque nós morremos. Quem não for pecador, levante a mão. Entendeu agora por que morremos? Porque todos somos pecadores. E essa dívida por sermos pecadores só é paga com a morte. Mas por quê? Prestem atenção. Quem é a fonte da vida? Jeová. Não é? Jeová, ele é puro e santo. Não é assim? É por isso que a vida ela é sagrada. Entendeu? Quando Jeová criou Adão, Adão era perfeito. Consequentemente, era puro. Sendo puro, ele era merecedor de viver. Ele era puro. Então, aquela vida sagrada em um ser humano puro, perfeito, era de direito? Pois bem, quando Adão tornou-se pecador, ele se tornou impuro. Consequentemente, ele não era merecedor da vida. Entendeu? E ao passo que ele vivia, ele acumulava dívidas para com a fonte sagrada da vida, que era Jeová. E ele só iria quitar essa dívida quando ele devolvesse para Deus sua vida que ele não tinha direito de ter. E quando é que isso acontece? Exatamente quando o ser humano morre. Por isso que lá em Romanos diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Devolve-se a fonte original da vida sagrada, aquela que ser humano pecador nenhum tem o direito de possuir. E consequentemente, todos nós entramos nesse ciclo como pecadores. Nascemos tendo posse a uma vida sagrada que não temos o direito de possuir. Pois bem, Jesus Cristo, ele veio, mas Jesus Cristo ele era perfeito. Sendo perfeito, ele era puro. Sendo puro, ele tinha o direito de viver para sempre. Como o ser humano não tinha? Tinha. Ele morreu, não foi porque cometeu pecado. Ele foi assassinado. Mas mesmo tendo sido lhe tirada a vida, ela continuou, o direito a ela a lhe pertencer. Quando ele foi ressuscitado e se apresentou diante de Deus, é como se ele dissesse: meu Pai, a vida humana perfeita que eu tinha o direito e ainda tenho, eu dou a toda a humanidade que depositar fé no sangue que eu derramei. O Senhor aceita? Não dá nem para duvidar qual foi a resposta de Jeová, né? Já que a ideia foi dele próprio. Claro, meu filho, eu aceito.
E aí, a morte de Cristo, aquela vida perfeita, Ele trocou em troca de toda a nossa. É por isso que o sacrifício de Jesus, para todo aquele que nele crê, como diz em João 3,16, e se arrependa dos seus pecados, eles possam de fato usufruir uma posição limpa perante Deus e ter a esperança de viver para sempre. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, mostra essa cena sendo realizada nos céus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos. De fato, todos tinham morrido, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Agora, graças a Jeová Deus e à provisão da sua bondade imerecida, que é o resgate que Ele providenciou, existe uma base sólida para se remover as consequências do pecado herdado. Aí vem uma questão que se levanta: será que esse perdão de pecados, que beneficia a todos, esse benefício é dado de maneira incondicional, sem restrição alguma? Jesus Cristo lhe responde. No livro do Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 36, a resposta é a seguinte: quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como acabamos de ver, para se obter o perdão de Deus, ele exige obediência, conforme vimos nesse versículo, e fé, conforme o versículo 16 do mesmo capítulo deixa claro. Portanto, continuar estudando a Bíblia, como alguns fazem. Tem pessoas que estudam a Bíblia conosco, não tem? Tem. Já por um bom tempo. Frequentam as reuniões de vez em quando, vai para os congressos de vez em quando. Isso é muito bom. Isso é elogiável até. Só que se essa pessoa ela não faz mudanças na sua vida pelas coisas que ela aprende, aqui diz que ela não está obedecendo, não é? Percebeu o ponto? Ela tem que ser obediente. Se ela aprende e não muda, ela é desobediente. Se ela não faz mudança, não vive de acordo com o que aprende, ela adquire para si um empecilho para ser beneficiada pelo sacrifício de Cristo. Portanto, irmãos e amigos, Jeová Deus libertou Jesus das garras da morte, o levantando dentre os mortos após 3 dias. Isso é uma garantia de que, no dia do julgamento de Deus, Ele virá e Ele nos assegura de que há de haver uma ressurreição entre os mortos. Então, pelo que já consideramos, é a morte o fim de tudo? Seria, se não fosse por Deus e Cristo. Mas conforme já vimos em parte, apesar de tanto empenho tecnológico avançado, os homens nunca conseguem, jamais conseguirão criar vida do nada, nem restaurar a vida a qualquer criatura que morre. Só Deus pode fazer isso. Os servos antigos de Deus, eles tinham fé na ressurreição. E quando Jesus esteve na terra, Ele nos revelou de forma perfeita o desejo de Deus de acabar com a morte e trazer as pessoas de volta à vida. Agora,
ele já passou tempo mais do que suficiente para que todos vejam como foi desastroso aquela rebelião de Adão e Eva, como as consequências trouxe mal e sofrimento para a humanidade. O momento para Deus corrigir os problemas da terra se aproxima rapidamente. E não há como negar que a maior consequência que o pecado do homem trouxe para toda a humanidade, instigada pelo diabo, foi a morte. São muitos os fatores que nós temos para crer no fim dela, através da ressurreição dos mortos, que é uma certeza. E qual é o principal fator de que a ressurreição ela vai ocorrer? É porque a ressurreição, irmãos e amigos, ela é essencial para que todas as profecias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se cumpram. Lembre-se de que Satanás levou a humanidade ao pecado com a sua pior consequência, que foi a morte. Não foi assim? Pois bem, assim que aconteceu aquela rebelião, Jeová prometeu que a sua organização celestial, que ele chamou simbolicamente de mulher, produziria um descendente que iria machucar ou destruir a serpente para sempre. E em 1 de João 3,8, o que diz a respeito desse principal descendente que é Cristo? Lá diz que com esse objetivo foi manifestado Jesus, para desfazer as obras do diabo. E a principal obra de mal que o diabo causou foi a morte. É por isso que Jesus, ele é a nossa esperança máxima de que a morte não vai reinar para sempre. Se a esperança da ressurreição ela é real para nós, isso pode moldar a nossa atitude em relação à vida que levamos. Até porque a vida, essa vida que nós temos, ela é muito curta, irmãos. O cântico que nós cantamos agora há pouco, a vida é igual uma bruma no mar, um suspiro, uma sombra, uma brisa, em comparação com a eternidade. Mas não era no propósito de Deus que passássemos algumas décadas crescendo, adquirindo certa sabedoria, depois, nas poucas décadas seguintes, no auge de sua vida, gradativamente você envelhecesse, adoecesse e por fim morresse. Jeová criou os humanos, como nós já vimos, com o desejo de viver para sempre. Que Deus cruel seria este, se colocasse esse desejo em nosso coração e que jamais pudéssemos realizá-lo. Em certa ocasião, Jesus estava falando com um grupo de homens religiosos, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Daí, Jesus falou para eles: quanto à ressurreição dos mortos, disse Cristo, não lestes o que vos foi falado por Deus a Moisés no espinheiro ardente, em que Deus disse: eu, Jeová, sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Os saduceus sabiam que Jeová era diferente dos deuses pagãos que dominavam o submundo dos mortos. Os saduceus sabiam que Jeová era um Deus de viventes. E quando Jeová falou essas palavras para Moisés no espinheiro, já fazia 329 anos que Abraão tinha morrido, 224 anos que Isaque tinha morrido, e 197 anos que Jacó não existia mais. E Jeová disse: eu sou o Deus deles. Daí Jesus conclui: ora, Jeová não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estes vivem. Lembra? Em que sentido eles vivem? Eles vivem na infinita memória de Jeová e na certeza que Jeová tem de que vai trazê-los de volta à vida.
de volta à vida. Que vida? Essa vida? Não. A verdadeira vida. Viver para sempre. Irá nos dar infinitas oportunidades para descobrir mais a respeito de Jeová, para desfrutar a amizade com pessoas que de fato amam a Ele. Imagine viver num mundo rodeado de pessoas altruístas que amam a Deus, que amam o bem, pessoas humildes. Há milhares de anos atrás, Jó, ele relembrou o que sabia sobre as obras criativas de Deus. E ele chegou à seguinte conclusão: todas as coisas que eu sabia a respeito de ti são apenas as beiradas dos teus caminhos. E o que eu ouvi do Senhor, nada mais foram do que um sussurro. Mesmo vivendo para sempre, nunca descobriremos tudo sobre Jeová. Finalmente, não é preciso se desesperar, querendo já agora alcançar todo o nosso potencial, como alguns que dizem: viva a vida ao máximo, adrenalina pura, curta a vida é uma só. Pensar assim é tolice. Não precisamos usar plenamente este mundo que está prestes a desaparecer, porque é bem diferente dos que pensam assim, porque não tem esperança concreta. Nós temos a dádiva maravilhosa de saber que a morte não é o fim de tudo. E se permanecermos fiéis a Jeová, teremos toda a eternidade para louvá-lo e usufruir a vida. E aí, vamos nos lembrar de Jesus Cristo, quando ele deu uma afirmação seguida de uma pergunta. João capítulo 11, versículo 25 e 26. João 11, 25 e 26, que diz: Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, viverá outra vez. Essa foi a afirmação. E todo aquele que vive e exerce fé em mim não morrerá jamais. A pergunta: você acredita nisso? A resposta: sim. Nós acreditamos, Senhor Jesus Cristo. Portanto, louvemos diariamente a Jeová, que torna certa a esperança da ressurreição em um novo mundo, onde a morte não mais existirá, onde todos viveremos em paz e harmonia por